Então, para a gente receber vocês no CLP, em São Paulo, como também a gente fazer videoconferência para explicar indicador por indicador, áreas temáticas específicas. Então, Gilberto, a gente sim está super à disposição para fazer tanto reunião presencial como à distância, para explicar da metodologia, para mergulhar em indicadores específicos, como o CLP tem um braço educacional, e aí aqui tem a Vivian, é fruto da rede, o Maurício, que está na organização aqui, é fruto da rede, o Fúvio. Então, a gente tem também uma questão de um curso de liderança e transformação. Esse curso de liderança e transformação, a gente tem 4 eixos. Um desses eixos é competitividade, então é como que os gestores públicos, os líderes locais podem olhar para o ranking e podem trabalhar de uma melhor forma possível essa ferramenta. Então, assim, a gente tem um cardápio imenso, eu deixo o contato com o pessoal da organização, você tem o meu contato, mas, assim, todos e todas, a gente está aqui para ajudar. Eu falo que o CLP existe porque a gente tem que colocar o bloco na rua e tem que ajudar vocês. Então, as portas, eu falo que não são abertas, não, são escancaradas para, desde a parte educacional até a parte de olhar, mergulhar o ranking, como utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Vamos colocar o Lucas Cepeda para trabalhar e para rodar esse país aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Podemos voltar à mesa, fazer uma rodada de despedida e considerações finais de cada um dos palestrantes. Tadeu já fez a sua, né, Tadeu? Se quiser complementar. Não, é só reiterar agradecimento. Secretária Giovana, acho que ela deu uma saidinha aí, mas agradecer. Maurício, obrigado pela confiança, obrigado pelo fórum, pelo pessoal presente na mesa. O Chico, para mim, eu falo com ele que eu tenho 3 referências na gestão pública. Eu sou formado pela Escola de Governo, criada pelo professor Anastasia, onde o Chico foi diretor. Ele é um dos caras que eu miro enquanto gestor público. Então, é um prazer estar contigo aqui, Chico. A gente acaba se encontrando muito, mas é sempre bom, nesse momento que a gente está, se Deus quiser, acabando com pandemia, podendo voltar. Hoje a gente vê olhares aqui, que já é muito melhor que o Zoom. Nós estamos doidos para ver os sorrisos também. Então, que isso passe logo e que a gente possa trocar olhares e sorrisos. Muito obrigado. Bom, reforçar o agradecimento para a secretária Giovana, para o Maurício, para a organização toda, para a mesa aqui, em que os espaços que a gente pôde dividir. Acho que falar de competitividade, a provocação que o CLP traz para essa mesa é uma provocação que a gente precisa levar para os nossos municípios, pensar como que a gente pode reforçar essa ideia de competitividade para além da atração de investimentos, mas também com a atração de investimentos, né? Eu acho que a provocação para todo mundo foi como é que a gente aumenta a arrecadação do município no momento em que está todo mundo muito fragilizado, né? Aumentar impostos nesse momento é um risco político para o prefeito e também é um risco social que a gente precisa mensurar, né? Então, como é que a gente vai buscar investimento fora? Como é que a gente vai pensar na parceria com outros municípios? Como é que a gente vai olhar para os nossos orçamentos de modo a permitir que os gastos necessários sejam feitos, mas sejam feitos sem onerar o contribuinte, né? Então, acho que esse é o grande dilema do momento e acho que a gente, trabalhando junto, se esforçando e usando o CLP, usando a nossa rede aqui que a gente está montando, pode trazer grandes frutos. Então, obrigada de novo. A cidade de São Paulo está disponível para a gente falar sobre planejamento, gestão e obrigada. Eu seria injusto ele estar escondido ali, é um grande parceiro do CLP, o Gilberto PR. Obrigado à IFNP por sempre acreditar no trabalho do CLP, por nos ajudar a ter capilaridade. Então, eu seria muito injusto. Então, Gilberto, obrigado por estar sempre com a gente. Bom, eu queria adicionar uma informação ao comentário da Mila, é que o programa Revitalizar, ele, de um lado, dá incentivos. Aí vocês vão dizer, bom, é muito fácil abrir mão de receita, mas ele tem um segundo termo da equação, que é quem não, e ele se destina a imóveis históricos, tombados, ao centro histórico, se o proprietário também não fizer nada por incentivo, ele, simultaneamente, está sujeito
a notificação para edificação ou utilização compulsória do seu empreendimento, do seu imóvel, e a incidência do imposto progressivo, do IPTU progressivo. Então, essa é uma coisa importante, que a política fiscal ou a política de incentivo, ela não tem que ser só a de abrir mão da receita, mas, por isso que eu chamei a atenção também para a necessidade de combinar com os incentivos urbanísticos, porque isso é fundamental. Bom, eu queria dizer que a Secretaria da Fazenda é uma ilha de competência nos municípios. Geralmente, os municípios têm duas áreas. Uma que é a da estruturadas, duas burocracias estruturadas. Uma que é a da Fazenda, outra que é a da Procuradoria. Da Procuradoria, Gaetano já falou aqui das suas características, mas acho que a Fazenda, por conta dessa peculiaridade, ela tem uma responsabilidade maior. E eu espero que vocês, ao exercerem essa responsabilidade maior, possam sair bem na foto do ranking do CLP. Então, coisa que as coisas se interconectam, né, se interrelacionam e vão proporcionando um desempenho cada vez melhor. Muito obrigado a Giovana pela oportunidade desse convívio com vocês nesse momento. Eu que estou fora de cena em relação ao setor público há muito tempo. Bom, pessoal, queria dizer da alegria e da satisfação de estar aqui com vocês. Eu queria mencionar que acho que são 3 ciclos que às vezes se misturam, né? O ciclo do mandato do administrador municipal, do prefeito, né? O ciclo da vida de vocês e o ciclo das cidades que vocês trabalham. E a cidade é a vida da gente nas cidades mesmo. E o cargo que vocês ocupam, o doutor Valdec mencionava aqui no nosso paralelo aqui em passant, às vezes é muito desumanizador, embrutece, emburrece. Então, vocês estão permanentemente brigando para preservar a humanidade de vocês e prestar o melhor serviço possível à municipalidade. Isso não é fácil. Então, contem conosco aí. Acho que as exposições mostraram infinitas possibilidades de suporte, apoio. Vocês não estão sós nos desafios de vocês. E eu costumo dizer assim, um desafio da gente no governo é achar a turma da gente. Procure os outros. Nós estamos aí para ajudar e colaborar no que for possível. Muito obrigado. Só para encerrar a mesa, nós estamos no horário, cumprimos tudo de acordo e estamos encerrando no horário. Muito obrigado a todos os palestrantes, parabéns. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Vamos iniciar o COF. O COF será exatamente igual ontem, será servido na mesa de vocês. Haverá uma pequena mesa apenas lá fora para quem eventualmente preferir ao toalete, mas o COF será preferencialmente na mesa circular. E a gente vai ter agora uma palestra, só vou testar ali com o Tenório, do Tenório com... Então, perdão. Vou convidar aqui para a mesa a secretária Giovana Victor e o Gilberto Perry para antecipar a nossa programação. Olá, bom dia a quem eu não falei ainda, todas e todos. Vamos aqui colocar para vocês. Eu precisava de uma aguinha. O que a gente pretende para esses próximos minutos aqui antes do almoço? A gente tem 1 hora até o almoço, por isso eu estou avisando para o pessoal não comer muito no coffee break para conseguir almoçar. A ideia da gente agora é a seguinte. Espera aí, Aurílio, essa caneta é sua? Obrigado, Maurício. A nossa ideia agora é a seguinte. Nós vamos repassar alguns temas
que a FNP vem atuando junto com o Fórum, essa nossa agenda legislativa de advocacy, de influência de políticas públicas, essa primeira meia hora, nós vamos falar disso. O Gilberto vai colocar a gente a par disso. Aí, 11h30, vai entrar o Tenório, que é um diretor do Bradesco, para falar sobre a tramitação da possível alteração na lei que determina a utilização de bancos oficiais exclusivamente para pagamento dos recursos da educação. Aquela problemática da Folha. Ele vai relatar um pouco o estado da arte dessa situação. O Tenório terminando, a gente imagina aí que ele vai falar uns 10 minutos. A gente ainda tem alguns minutos até a hora do almoço, que o nosso objetivo é reformar a diretoria do Fórum. Está na hora da gente cuidar um pouquinho melhor da institucionalidade do nosso Fórum. A gente criou, teve uma diretoria, mas sempre foi uma coisa assim, bem etérea. Então, a nossa ideia agora é efetivamente fazer um estatuto, registrar o estatuto, formar uma diretoria. A gente já conversou com algumas pessoas que já estavam na primeira diretoria e agora também vão fazer parte. Então, nós vamos ter uma presidência, vice-presidência, secretaria executiva e 5 diretorias regionais, né, um secretário de cada região do país. Então, a gente vai chamar essa diretoria aqui para a mesa e vamos criar essa institucionalidade. As eleições que a gente pretende vão acontecer, Gilberto, conforme está hoje no estatuto que a gente desenhou, pode ser alterado. Nos anos ímpares, no primeiro semestre dos anos ímpares, na primeira reunião dos anos ímpares, a cada 2 anos. Então, essa daí é que a gente está na hora da gente também institucionalizar isso para a gente poder, enfim, tornar o fórum cada vez mais permanente, né, robusto e etc. E dizer que esse grupo que vai compor a diretoria, eu acho que falta dividir isso, porque a gente se reuniu muitas vezes antes desse evento. Esse evento não é uma atividade pessoal. A gente contou com vários secretários na preparação da pauta, na preparação da agenda, nas definições, se ia ser um dia e meio, se ia ser 2 dias, quais os assuntos a gente deveria priorizar. Então, eu gostaria de dividir com todos os secretários, além dos que vieram, se deslocaram, confiaram aqui na atividade, também esses que nos apoiaram na preparação. Então, a gente vai fazer isso logo após a fala do Tenório, a gente faz essa institucionalidade, apresenta a todo mundo, e depois vai almoçar cedo, porque à tarde nós temos muitas palestras, e a gente pretende terminar cedo, porque o lugar que a gente vai hoje à noite também é bem gostoso. Então, é isso que eu queria falar. Então, Gilberto, eu vou passar a palavra para você, e aí a gente escuta também a opinião de vocês sobre esses encaminhamentos, sobre esses andamentos que nós estamos tomando aí sobre as situações. Perfeito. Bom dia a todas e todos. Os assuntos que estamos acompanhando no Congresso Nacional são vários, e vou destacar alguns deles aqui. Você, quem sabe, Giovana, preferir. Primeiro, o Congresso Nacional está numa atividade bastante dinâmica, né? Os senhores têm acompanhado, né? Deu um vale ali em setembro, mas agora retomaram as atividades assim em pleno voo, né? Então, nós temos vou passar aqui um panorama do quais os projetos que nós estamos acompanhando nesse período agora, vamos dizer, outubro, novembro. Final de novembro, como nós comentamos ontem, tem uma reunião dos prefeitos em Aracaju. Nessa reunião, os prefeitos aguardam a presença dos presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em Aracaju, de tal forma que, no sprint final do ano, em dezembro, em geral também, no Congresso Nacional, em dezembro, tem uma produtividade alta, que muita coisa que tem que aprovar até o final do ano, enfim. Nesse final de novembro, os prefeitos entregam uma lista de prioridades daquilo que já foi, né, daquilo que ainda está para ser votado, né, de tal forma que nós tenhamos assim, um ano exitoso de pautas municipalistas apreciadas pelo Congresso Nacional. Então, assim, tem esses 2 momentos. Esse até final de novembro e o dezembro, que, vamos dizer assim, que vão chamar de sprint final. Essa dinâmica da pauta municipalista no Congresso Nacional certamente está bastante influenciada pelo andamento também da reforma tributária, certo? Então, alguns projetos que nós acompanhamos, que avançaram no Congresso Nacional,
provavelmente guardam muita relação com a tramitação da reforma tributária. Estou falando especificamente do 1% no FPM e da PEC 122. São dois projetos importantes e, vamos dizer assim, que ganharam fôlego nesse pacote aí, dos últimos momentos. A PEC 122 é aquela PEC que proíbe a instituição de novos encargos aos municípios sem a indicação do respectivo recurso. Essa é uma PEC muito importante, porque ela travaria, né, essas reajustes, instituição de piso, reajuste de piso, diminuição de carga horária para determinadas categorias profissionais sem a indicação do respectivo recurso. Então, estamos acompanhando a PEC 122. E, por falar em... Eu vou falar daqui a pouquinho da PEC 13, que eu acho que é o assunto mais importante, que mais chama a atenção de todos, que é a dos 25% da educação, mas, antes disso, eu gostaria de falar de dois aspectos relacionados a esse assunto que a PEC 122 eventualmente travaria. Um deles, a forma de reajuste do piso dos professores, né? Henrique Paim está aqui conosco, ele estava ministro da Educação quando esse assunto, ou ministro ou secretário executivo, não sei bem ao certo, mas, enfim, o fato é que esse assunto se arrasta há mais de 10 anos em Brasília. Os senhores sabem que a forma de reajuste do piso salarial dos professores é bastante gravosa, ela combina a inflação mais a variação do Fundeb, e como o Fundeb tem variado positivamente em função de vários fatores, o piso pode ter um acréscimo bastante expressivo para o ano que vem, o que pode dificultar o pagamento, né, para muitas cidades, desarranjando, inclusive, previdência e tudo mais. Então, há um projeto de lei, que são dois, na verdade, né, o 3776 e o 2075, não precisa anotar, depois a gente passa, Ingrid, um resumo para todo mundo. E a Frente Nacional de Prefeitos tem defendido que o reajuste seja feito apenas pelo INPC. O outro tema de piso, e esse aqui eu gostaria muito de chamar a atenção dos senhores, é a instituição do piso para enfermeiros. Então, com a pandemia, obviamente, o trabalho, né, dos enfermeiros, óbvio, né, reconhecido por toda a sociedade. Esse assunto não é de agora, ele vem de longa data, e há uma pressão muito forte dessa categoria profissional no Congresso Nacional pela instituição do piso de enfermeiros. Tramitou um projeto, uma proposta, instituindo um piso de 7 salários mínimos e diminuição da carga horária, estipular a carga horária para 30 horas. Conasens, que é o Fórum dos Secretários de Saúde, fez as contas e depois nós conferimos essa conta junto com a nossa assessoria econômica, o Kleber está aqui, e a Abrasf também designou técnicos para conferir essa conta, e o impacto da instituição de piso de enfermeiros no país, na combinação de valor com diminuição, com estipulação de carga horária, não necessariamente diminuição, porque alguns municípios já praticam 30 horas, seria da ordem de 32 bilhões de reais ano. A conta é tão assustadora que nós duvidamos muito dessa conta, porque 32 bi ano é um valor assim que parece conversa de pescador, né? Mas não, de fato, as contas foram conferidas município a município, categoria. Essa era a conta. Os parlamentares se assustaram, Conasens, a Frente Nacional de Prefeitos, a CNM, todos se movimentaram junto ao Congresso Nacional, e houve um acordo, entre aspas, entre as entidades dos trabalhadores dessa categoria e o Senado Federal, mudando o piso para pouco mais de R$4.000 e extinguindo o tema da carga horária. O fato é que, mesmo assim, com um piso de 4.000, me foge agora o 4.700, a pactuação do piso em 4.700, sem mexer em carga horária, mesmo assim o impacto é muito severo. Essa conta não está pronta. Vários números já foram colocados na mesa, mas, nesse momento, foi montada uma comissão para acompanhar, para auditar essas contas, né? Esperamos que até a semana que vem nós tenhamos a conta do impacto deste acordo relativo aos 4.700, mas é certamente na casa de vários bilhões de reais. Então, esse tema do piso dos enfermeiros, aí a gente tem que pensar o que é antes, se a PEC 122, que proíbe a instituição de novas despesas sem indicar fonte de recurso,
ela é um pouco um antídoto para isso, mas, ao mesmo tempo, sempre tem, no Congresso Nacional, a vontade de construir bondades para categorias profissionais, né? E, eventualmente, pode pintar, como já apareceu outras vezes, vamos aprovar esse piso aqui, é o último, depois a gente aprova a PEC 122. Essa história de a última bondade a gente já acompanhou em outras oportunidades e pode ser que, de novo, nós tenhamos esse desenho no Congresso Nacional. Sobre o PL 3418, o Tenório vai comentar daqui a pouco, que é sobre o tema do pagamento de funcionário público com recurso do Fundeb. Precatório e parcelamento da Previdência, o último assunto antes da gente falar um pouquinho sobre a PEC 13. Os senhores acompanharam que o governo federal recebeu um valor de precatórios, né, no mapa de precatórios por ano que vem, bastante atípico, e, em função disso, o governo propôs uma sistemática, né, de mudança na forma de pagamento de precatórios da União, que era, até agora, né, pagamento sempre à vista, no ano subsequente da apresentação do precatório pela Justiça, mas esse projeto recebeu muita crítica, está tramitando na Câmara dos Deputados, e ontem o deputado Hugo Mota, que é do Republicanos, apresentou um relatório desse tema de precatórios. E juntou neste projeto, nesse relatório, o tema do parcelamento das dívidas previdenciárias, que estava sob a relatoria do deputado Silvio Costa Filho. Então, o tema do precatório, que era um tema para tratar da União, a redação que o deputado Hugo Mota apresentou ontem, ela também já contempla parcialmente interesse de estados e municípios. Nesse momento, nós estamos com alguns municípios que são superendividados de precatório, especificamente Araraquara, Santo André e São Paulo, capital, analisando o texto do deputado Hugo Mota para que, eventualmente, a gente possa fazer uma reunião. E aí, Aurílio, comento que, como o deputado é do Republicanos, a gente contar com o prefeito Dário Saad para fazer uma reunião com o deputado Hugo Mota para, eventualmente, convencê-lo, né, sensibilizá-lo para um aperfeiçoamento no relatório que ele apresentou ontem, que junta esse outro assunto, que é o parcelamento da dívida previdenciária, que interessa a muitos municípios que têm passivo nessa área. Certo? Bom, aí vamos... O Hugo Mota, não, ele é do estado... É Paraíba? Paraíba. Mas é do Republicanos, e que é o partido do prefeito de Campinas. Bom, perfeito. PEC 13, aplicação nos 25% na educação. Rapidamente, todo mundo sabe, foi apresentada primeiro com apenas contemplando o exercício de 2000, depois o Senado Federal aprovou em 2 turnos, contemplando 2000 e 2001, tirou o tema dos 70% do pagamento Fundeb, isso não passou no Senado Federal, e agora, na Câmara do Nogueira de Aracaju, já falaram com o deputado Silvio Costa Filho, sugerindo que ele, deputado Silvio Costa Filho, possa relatar esse projeto na CCJ, ele é membro titular da comissão, para que a gente possa ter celeridade nesse processo, e aí depois, ou comissão especial, ou direto em plenário, votação em 2 turnos para apreciação da matéria. Qual é o ambiente na Câmara dos Deputados em relação a esse assunto? Na nossa avaliação, o ambiente na Câmara é mais delicado do que no Senado Federal em relação a esse assunto, onde a bancada da educação ela se expressa por diversos deputados, de diversos partidos. Então, a Frente Nacional de Prefeitos tem defendido, construindo uma estratégia de abordagem desses deputados com um documento muito objetivo de quais são os motivos que os prefeitos defendem que os recursos eventualmente não aplicados em 2020 e 2021 sejam aplicados até 2023, ou seja, não há comprometimento de nenhum centavo que deveria ser aplicado no ensino, tudo será aplicado no ensino de forma ainda com mais planejamento e mais qualidade no gasto. Então, só que é preciso elencar esses argumentos, porque tem o discurso fácil, né, que nós já assistimos no Senado Federal, de que não podemos concordar com essa excepcionalidade,
nesse momento, porque isso é abrir um precedente muito grave para a educação. Então, esse tema do precedente assim, é o discurso que tem muito encontrado, vamos dizer assim, aceitação dentro do Congresso Nacional. E o outro que vai tirar dinheiro da educação. Não vai tirar dinheiro nenhum, uma vez que o recurso não aplicado, agora terá prazo para aplicar. Se, na regra ordinária, que é aplicar os 25%, pelo contrário, o não aplicado transforma-se em sanção e não se aplica aquele dinheiro no ensino. E a outra, frisando... Então, enfim, esses argumentos, né, e o Kleber tem acompanhado, nós fizemos um levantamento, o valor, e queremos assim tentar passar essa síntese para os parlamentares, de tal forma a tentar buscar mais aliados em relação a esse assunto, é que, no ano de 2020, 6% dos municípios não aplicaram o mínimo em ensino. Aí, no Senado, apareceu aquela avaliação, só 300, nós vamos fazer uma PEC por conta de 300 municípios, é só isso. Não é só isso, porque, em média, 1% dos municípios brasileiros não aplicam 25% em ensino. Então, subiu de 1% para 6%. Então, sextuplicou, não é que aumentou um pouco, né? É porque os senhores são, obviamente, né, familiarizados com os números, sabem que de 1% para 6% o aumento é muito grave, mas, enfim, o Congresso Nacional estava com essa leitura de que era só 6% de municípios. Então, nós estamos, obviamente, reiterando que 300 municípios é um número bastante expressivo, porque ele é muito maior do que a média histórica, e esses 300 municípios deixaram de aplicar, em relação ao que foi informado no CIOP, R$1 bilhão. Então, inclusive na PEC, olha, isso a gente tem que agradecer muito o Fórum, porque o Fórum trabalhou, atuou, tanto do ponto de vista de avaliação do mérito disso tudo que nós estamos conversando aqui, para alguns o assunto é um pouco repetido, para outros, para colocar todo mundo na mesma página. O fato é que nós conseguimos convencer a senadora Soraya Tronic, que foi a relatora no Senado Federal, de deixar muito claro que seria a diferença entre os 25% das receitas vinculadas e o valor informado no CIOP, não o valor auditado pelo Tribunal de Contas ou apreciado pela Câmara Municipal, porque, senão, essa diferença nós ficaríamos discutindo uma discussão judicial sem fim. Então, a diferença informada no CIOP. Obviamente, há de se supor que muitos municípios que aplicaram 25% no ensino, eventualmente possam ter despesas glosadas e esse número ser outro. Mas o fato é que suspende as penalidades em relação à aplicação da diferença entre o CIOP e os 25%. Então, seria recuperado para o ensino esse R$1 bilhão relativo a 2020. Só que o problema de 2021 é muito mais grave. O problema de 2021, passando uma régua no final do primeiro semestre, é de R$14 bilhões. Não é para a totalidade dos municípios, são para aqueles que informaram, acho que da ordem de 3.500, né, Kleber, essa conta. Então, para o universo de 2/3 dos municípios brasileiros, o déficit, vamos dizer assim, a não aplicação dos 25%, equivale a 14 bilhões. Poucos municípios, ainda não é uma amostra significativa, já informaram os dados, isso é dado em primeira mão para todos os senhores, os dados do 4º bimestre, que seriam julho e agosto. Ainda o número de municípios que informaram isso no CIOP é pequeno, mas a situação não tem mostrado melhoria. Pelo contrário, a situação, com o decorrer da execução orçamentária, e às vezes isso, né, num ano normal, ela vai melhorando, mas esse ano não, aparentemente não melhora. Então, a situação deve ser ainda mais grave e esse valor de 14 bilhões deve subir. Então, nós estamos falando de 14 bilhões relativos ao primeiro semestre desse ano e mais 1 bilhão do ano passado. Então, é isso que a gente vai tentar levar à consideração dos parlamentares, de que a PEC 13 recupera pelo menos 15 bilhões para o ensino. Porque esses 15 bilhões seriam transformados em sanção e não seriam aplicados no ensino. Então, a educação não perde dinheiro, a educação ganha dinheiro. Qual é a estratégia? A estratégia seria, os senhores, por favor,
pedirem aos senhores prefeitos que, quando forem a Brasília para alguma atividade da cidade, enfim, ou se estiverem dispostos a ir a Brasília especificamente para tratar desse assunto, por favor, nos informem na Frente Nacional de Prefeitos. Nós acompanhamos o prefeito até o Congresso Nacional, tentamos agendar reunião com os parlamentares, para além daqueles que, obviamente, o próprio prefeito tem acesso e consegue falar, mas o trabalho, nesse momento, é de formiguinha. Não adianta só a reunião. E essas reuniões já foram feitas com o presidente Arthur Lira, com as lideranças, mas, nesse momento, é preciso ir conversar, e, inclusive, conversar com os deputados que são, vamos dizer assim, mais proeminentes assim, no debate em relação ao ensino. Destaque em especial, deputada Dorinha, que foi a relatora do Fundeb, ela é do Democratas, então, Salvador e outros municípios. É do Tocantins e do Partido Democratas, né? A professora Dorinha. Não é mais Democrata, União Brasil. Nós temos, eu tenho até uma listinha de deputados aqui que eu posso passar depois no WhatsApp para vocês, para não me alongar, mas eu lembro também da deputada Tabata, que é uma referência no tema da educação, tem deputados de vários partidos que se sobressaem sobre esse tema. O importante, talvez não seja convencê-los de votar a favor da PEC 13, mas pelo menos diminuir a temperatura da chapa, vamos dizer assim, do ponto de vista das críticas, e qualificar o debate para que não seja um debate fácil do ponto de vista. Está tirando dinheiro das criancinhas, para não é isso, que ninguém quer tirar dinheiro de criancinha, e vamos colocar as coisas no devido lugar. Então, a conversa com esses deputados é muito importante, como também para aqueles que estão desinformados, que possam estar suficientemente convencidos do mérito e confortáveis para votar numa matéria que é uma matéria muito delicada. Então, esses eram os aspectos gerais da PEC 13 que eu tinha para passar para os senhores, e acho que tem uns minutinhos aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Daqui a pouco entra o Tenório para falar desse outro imbróglio aí, que é o pagamento da folha com recursos do Fundeb. Bom dia, André, secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia. Gilberto, eu acho que desses temas que você colocou, a PEC está bem encaminhada, já está sendo discutida no Congresso. Agora, um tema que nos traz preocupação muito grande é o piso dos enfermeiros. A gente sabe que a pressão por aumento de salário ano que vem, por esses 2 últimos anos, não ter tido o database por causa da PEC, da Lei 173, vai ser muito grande. Então, a gente já tem que avaliar, inclusive, o impacto que isso vai ter no despesa de pessoal como um todo, porque se tiver esse impacto dos enfermeiros, já vem um impacto dos professores que o governo federal determina o que a gente tem que fazer. Mas a pressão por aumento dos servidores, isso vai ser um sufoco para conseguir fechar o índice ano que vem. Então, é um assunto que eu acho que a gente tem que detalhar e entrar um pouquinho mais a fundo nele. Perfeito. André, parece até que melhorou o som, né? Eu estou escutando melhor o que eu estou falando, porque eu tirei a máscara, eu não estava com fone de ouvido, eu tirei a máscara. Estou com distanciamento, podia tê-lo feito antes, né? Mas, enfim. Piso dos enfermeiros. Nesse momento, só recapitulando, refazendo as contas em função desse, entre aspas, acordo da categoria profissional com a política, certo? Tendo esse valor, nós vamos repassar para os senhores e repassar para os prefeitos e o alerta. E aí, no caso, o Senado é que está encarregado de o que tem que fazer. Aí é a receita de bolo que todo mundo conhece. Ligar para os senadores e falar, pelo amor de Deus. Porque, olha, não vai parar em enfermeiro, viu, André? Você sabe bem disso. Já tem lá fisioterapeuta, não sei o quê, tudo. E uma cascata de outras categorias profissionais também, óbvio, né? E com muita legitimidade em função desse momento aí de pandemia. Na realidade, eu acho que está havendo hoje no Brasil um grande processo de rediscussão do federalismo às avessas. Porque você teve agora o novo marco do saneamento, que a gente vai discutir à tarde, que já puxa para a criação das regiões de saneamento, que os estados podem fazer por lei complementar. Você tem o governo federal
isso baseado numa legislação federal. Você tem o governo federal já criando um monte dos professores, agora vem dos enfermeiros das outras categorias, pisos profissionais, e tudo isso impacta onde? Impacta no município. Se o município daqui a pouco não tiver mais condições de gerir o seu pessoal, de gerir os seus recursos, nós vamos parar onde? Então, eu acho que é um momento que a gente tem que prestar atenção, porque senão daqui a pouco foi tudo e a gente não viu. Temos que começar a ficar atento a isso, Gilberto. Manter também, mais falando aqui da nossa rotina, as nossas reuniões, né, pelo menos mensais, pelo Zoom, para que a gente possa colocar o que vem acontecendo, os próximos passos, ou sentir também aí um pouco a temperatura das prioridades dos municípios e fazer esse tipo de mobilização, como você fala agora, que a gente vai precisar fazer muito intensa na Câmara em relação à PEC 13. Eu acho que isso não vai ser fácil, não será simples, e é dramático para muitos municípios do país. Vamos ver como que isso vai se desenhar. Eu convidei, o Tarcísio já está entrando, Tenório. o Tenório. Conduza aí, Gilberto, por favor, a fala de Tenório. Tenório, bom dia. Não sei se você já está escutando a gente. Bom dia, Tenório. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Estão ouvindo bem? Ah, que bom, Tenório. Bem-vindo aqui. Estão me escutando? Sim. É Gilberto Perra aqui falando, Tenório. Satisfação. Giovana Victor está aqui também no plenário. Secretários de... Ô, Gilberto. Tudo bem, Gilberto. Secretários de Fazenda das 50 cidades das time de força. Principais cidades do país estão todos ansiosos para ouvi-lo, para saber como que resolve esse imbróglio aí da folha de pagamento, Tenório. À sua disposição, rapaz, estamos primeiro, ouvindo. uma satisfação falar. Muito bom, Gilberto. Obrigado a você. Agradecer a Giovana pela oportunidade que a gente sempre tem discutido. Agradecer a você, Gilberto, e ao Jefferson da Abraço, e a todos os secretários da Fazenda, de Finanças, enfim. Dessa vez, infelizmente, a FEBRABAN ficou fora. Eu peço que já coloque a primeira tela para a gente ir adiantando. A FEBRABAN não pôde participar porque tem a discussão com o Banco do Brasil e a Caixa e não foi razoável o diálogo. Eu peço que coloque a primeira tela aqui para eu apreciar os nossos. Ela está aparecendo aqui para a gente já, Tenório. A tela já aparece aqui para a gente. Pode estar a tela? A tela já está aqui projetada para todos aqui, Tenório. Fique à vontade. Agora acho que é ele que... Acho que a conexão não deve estar tão... Opa! Ele teve um probleminha de comunicação, já vai retornar. Se alguém tem algum grande valor para receber do Bradesco, não fique preocupado, porque a comunicação já retorna.
Não entrou ainda, né? Alô, Tenório, você está conosco? Ele ainda não voltou, Gilberto. A assessora dele está online. Gilberto, tem uma pergunta aqui, posso ir adiantando? Claro, eu não sei de onde que estão falando. Gilberto. Ah, pois não. Opa, Ricardo Abílio, de Mogi das Cruzes. Pois não. Só aproveitando, eu ia fazer a pergunta, já foi para o Tenório, mas aproveitar então que dessa pausa. Sobre até a PEC 13 e a preocupação dos 25%, eu não sei como estão os outros municípios, mas a minha preocupação maior hoje está até mais sobre o gasto com o Fundeb, principalmente os 70%, até do que do próprio 25%. Tem como também trabalhar nesse tema ou é só os 25% mesmo, só nessa parte direta, ou pode tentar alguma situação parecida para o Fundeb? Constitucionalmente, acho muito difícil alguma mudança em relação ao Fundeb nessa altura do campeonato. Né? Não, mas eu digo essa igual ao 25% também é constitucional. Não, então, porque o tema do Fundeb já estava contemplado na PEC 13 no Senado. E, infelizmente, né, para dar acordo para votar, foi preciso tirar o tema Fundeb da não PEC. Teve jeito. Então, não tem ambiente para voltar com esse tema, uma vez que ele já foi... esse é o drama. Agora, o que eventualmente pode ter aí são entendimentos do FNDE, pareceres, enfim, essa é uma agenda que a gente precisa Até eu não dedicar. sei como é que estão os outros municípios. No nosso caso, até por termos encontrado uma situação de muita subvencionada, fica pesado a gente atingir os 70%. Aumentou mais 10% do que já tinha. E ainda por cima, Caramba. a arrecadação veio alta, né? Ficou difícil de cumprir. Olá, Tenório. Tudo bem? Eu voltei aqui, pessoal. Que bom. Ótimo. Fique à vontade. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. O assunto é tão ruim, Gilberto, que cai a rede. O assunto é tão ruim que até a rede cai. Pois é. A rastreabilidade. Vamos lá. Pode passar aí a primeira tela? Já aparece a primeira tela aqui para a gente. Isso. Então, rapidinho, pessoal, como eu tinha falado, obrigado aí a todos, a Giovana, a Gilberto, ao Jefferson da Abraço, enfim, a todos os secretários. Você falar de uma forma muito tranquila, eu tinha que colocar a lei de problemas, porque é lamentável que numa época dessa se crie uma lei para vetar os interesses, inclusive, único das prefeituras. Como vocês todos sabem, está uma luta da Frente Nacional dos Prefeitos, da Confederação Nacional dos Municípios, que tem colaborado principalmente de município, vezes com a UFNDE, inclusive desta vez foi participando o Itaú e Santander e a Febraban. Depois a Febraban teve que se ausentar definitivamente porque estava contrariando o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tenório, infelizmente a conexão de fato não está boa. O transporte, enfim. Oi. Perfeito. Alguém deve estar em contato direto lá com o... Eu estou em contato com o Tenório, eu vejo ótimo, aqui. perfeito. Tudo bem, Gilberto? Então tá, perfeito.
Então, a gente vai retomar com o Tenório daqui a pouquinho. Vamos aproveitar esse momento para, então, fazermos aqui a nossa atividade de institucionalidade do Fórum. Eu gostaria de convidar as pessoas, os secretários e secretárias que a gente tem aqui já tido contato, o Henrique Valentim, a Maíra, que já vai entrar, ela está lá fora, coitada, está com a mesa de negociação lá com os servidores, mas já vai entrar. Mas se o Henrique Valentim pudesse vir, o André, de Aparecida de Goiânia, o Flávio, de Joinville, a Lucivane, de Petrolina, o Rogério, de Palmas, que agora foi pego aqui nos 48 do segundo tempo, e o Aurílio, de Campinas. A gente queria convidá-los, vamos esperar a Maíra chegar. Henrique Martins, não. Mas a ideia é que realmente a gente constitua aqui uma chapa e a proposta é que a gente tenha uma presidência, uma vice-presidência, uma secretaria executiva e aí um representante de cada região do país. Né? O Aurílio do Sudeste, o André do Centro-Oeste, do Sul, o Flávio, do Norte, o Rogério, e do Nordeste, a Lucivane, de Petrolina. A gente convidou a Maíra para ser a secretária executiva e o Valentim para ser vice-presidente, e, assim, a gente pretende cada vez mais despersonalizar as questões do fórum, distribuir os temas. A gente já vem atuando um pouco assim. Por favor, Ricardo, vê se você consegue que a Maíra venha para a mesa, por favor. A gente já vem aqui conversando, distribuindo atividades, distribuindo diálogo, né? Eu preciso pôr a mão. Valentim vem assumindo as questões, os diálogos sobre educação, né? Então, assim, a nossa ideia é realmente que a gente possa aí distribuir as temáticas na medida do possível e realmente registrar o Estatuto do Fórum, fortalecer a nossa interlocução com a Frente Nacional dos Prefeitos, dizer que não é a ideia agora, como eu conversava agora há pouco com Maíra, criar qualquer tipo de estrutura para o fórum. A gente realmente entende que a gente tem um ótimo apoio com a Frente Nacional dos Prefeitos. Isso implicaria numa série de coisas, já arrecadar recursos, de pagamento de mensalidade. E a gente acha que a frente tem isso, nos apoia nas questões legislativas. Então, não nesse momento. Tudo é nesse momento, né, gente? Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente nunca sabe exatamente como vai ser. A nossa proposta de estatuto é que as eleições aconteçam no primeiro encontro dos anos ímpares, a cada 2 anos, e que haja uma possibilidade de... Tá bom, tá certo. Uma possibilidade de recondução de dirigente. Eu, de antemão, já digo que, na primeira reunião de 2023, não serei candidata mais, já organizei, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Então, agora é a hora justamente da gente fortalecer as lideranças, aumentar a participação. Peço a vocês que, quando retornem às suas regiões, que incentivem principalmente os médios e grandes municípios, esses 340, que são os maiores, para participarem também, criem fóruns regionais, para que a gente possa dissipar esse conhecimento, dissipar a interlocução, fortalecer a ação legislativa. Como o Gilberto falou, a gente tem, às vezes, uma ação muito pouco coordenada, às vezes o prefeito, por uma voluntariosamente, né, e por diligência mesmo, procura a sua base, mas poderia estar muito mais bem equipado de informações, de notas, né, do estado da arte, se tivesse se relacionando com a estrutura da frente, que é uma estrutura muito bem montada em Brasília. Eu já vou fazer logo propaganda. Os prefeitos podem ir lá à sede, é uma sede bem localizada, confortável, tem sala de reunião. Então, às vezes, chega num horário, né, Gilberto, que não tem voo, aí tem que esperar.
vai, aproveita, se reúne, pega as informações sobre o tema que vai tratar. Então, eu gostaria de fazer essa sugestão. Chegou aqui, então, a nossa nova secretária-geral, a Maíra, secretária de Recife. Então, a gente agora realmente conta com vocês. A gente queria fazer essa apresentação. Não sei se algum colega, talvez... Algumas situações que envolviam abraço, né, Gilberto? E a grande riqueza desse fórum é a capilaridade. Nós somos gigantes, né? Porque a gente consegue alcançar muitas cidades e regiões diferentes. E a importância do fórum nesses poucos anos após a criação, ela é incontestável, né? Hoje, digo a vocês que muito do que eu uso para gerir a pasta de finanças da minha cidade, mesmo onde eu estava, na capital, muita coisa surge na discussão do nosso fórum. E, inclusive, em meras discussões de WhatsApp, né? Então, acho que o caminho é esse, não adianta falar muito agora, a gente vai trabalhar muito, né? Ontem, alguns colegas já sentiram a necessidade de aprofundar algumas situações que foram colocadas aqui ontem, né? E vão ser colocadas hoje. Eu acho que esse é o caminho do fórum. A gente tentar trabalhar com mais profundidade algumas questões e continuar nessa função do advocacy que a Giovana gosta de usar. É só isso. Obrigado. Bom, bom dia a todas e todos, né? Eu acho que uma sensação que a gente traz aqui, né, desse evento, que a gente, por mais que os municípios, né, sejam diferentes em tamanho, né, enfim, tenham as suas diferenças, a gente viu aqui que as dores são muito semelhantes, né? Então, praticamente todos os temas que são abordados, a gente vê que todo mundo tem uma identificação, que os problemas são muito semelhantes. E eu acho que é muito importante, em momentos como esse, né, que a gente continue sempre com essa articulação e institucionalizar, né, cada vez mais esse grupo que nós fazemos parte, né, o que vai nos fazer mais fortes nesse momento, né, como foi falado aqui, juntos a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente vê que muitos temas estão sendo debatidos lá no Congresso, e muitas vezes a gente acaba vendo que uma coisa ou outra passa por lá de uma maneira que não é tão discutida e acaba trazendo consequências muito significativas para o nosso dia a dia, né? Então, a união, a representatividade, né, a gente institucionalizar mais e conseguir ter uma frente de diálogo maior, eu acho que isso vai impactar muito positivamente no nosso dia a dia, para que a gente consiga ter mais conquistas aí no futuro próximo. Muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui a presidente pela honrosa oportunidade. Parabenizar também a FNP, na pessoa de Gilberto, toda a sua equipe. E dizer que é uma grande honra poder contribuir também nesses debates. Eu falava com a presidente hoje pela manhã. Nós temos um grupo em Santa Catarina. Eu fui presidente do CONFAS durante 2 anos consecutivos. E fizemos agora, recentemente, um grupo composto pelas 12 maiores cidades. E me chamou a atenção que, cada vez que a gente tentava levar esse debate adiante, faltava realmente uma confederação ou uma frente como essa, né, para que nós pudéssemos alienar os nossos debates e dar peso realmente a esses debates. Encaminhamos alguns ofícios, inclusive ao secretário de Estado da Fazenda, e me parece que faltava isso. Então, presidente, parabenizo aí pela iniciativa da senhora e agradeço a oportunidade, espero poder contribuir. Bom dia, meu nome é André, secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia. E, Giovana, a gente que vem acompanhando o fórum desde o início, aquela primeira constituição em Brasília, no evento lá do sede do Banco do Brasil. Depois nós tivemos um outro encontro grande aqui em Salvador mesmo, neste hotel, que foi uma reunião dos prefeitos. Nós ficamos numa salinha pequenininha, apertadinha ali do lado. E hoje nós chegamos nesse encontro grande, portentoso, com vários representantes do Brasil inteiro. Eu acho que o fórum, o que era uma semente, hoje é uma realidade. E muito disso se deve ao seu trabalho, à sua liderança. Você é a grande mola propulsora desse processo, desse fórum em todo esse período. É importante lembrar o apoio do Gilberto, da Ingrid, do Kleber, de todos os meninos, Jaconias, de todos os meninos da frente,
têm dado para esse processo, eles trazem as informações, eles nos alimentam com o conhecimento, né, de Brasília, do que está acontecendo, das principais pautas, e nós damos ressonância disso no restante do país. Então, é um casamento que até hoje tem dado muito certo e vai dar certo por muito tempo. De novo, muito obrigado. É um prazer estar aqui, gente. Um abraço. Bom dia a todos. Meu nome é Rogério Ramos, sou secretário de Governo e Finanças de Palmas. Eu já participo da Abrasf, né, como diretor, e entendo essa união para estabelecer essa capilaridade muito importante, até porque político vive de voto. E se a gente mostra para eles que, principalmente no Congresso Nacional, que nós estamos representando várias prefeituras, que existe um grupo articulado, intenso, né, que, através dos nossos prefeitos, tem força política, isso a gente pode mudar situações que sejam contrárias e, obviamente, que venham prejudicar os municípios. Muita coisa está acontecendo, como o Gilberto mesmo muito bem colocou, e se não estivermos atentos, a gente, com certeza, vai ter muito problema com isso. Por outro lado, notei, Giovana, que o Norte está assim, desmobilizado, né, até pela participação aqui. Me comprometo a buscar essa mobilização. Lá no Estado, eu criei a ACEFIM, TO, né, até numa ideia que eu tive lá em Ribeirão, no encontro que eu tive em Ribeirão, tem uma ACEFIM forte, né, em São Paulo, e a gente tem grupo de WhatsApp, tem mobilizando, e a gente vamos fazer isso a nível da região Norte também, porque essa nossa força, essa nossa união é que vai mover as montanhas aí. Muito obrigado. Bom dia. Primeiro, Giovana, agradecer e parabenizar mais uma vez, né, o fórum, como o nosso amigo aqui colocou. Ele nasceu lá atrás dentro de uma sensação, de uma necessidade da união dos médios municípios, né, já que tinha uma fatia ali na Abrasf que a gente não conseguia ter essa representatividade. E aí o fórum nasceu de fato com muita garra, mas com muita vontade sempre de acertar, e eu destaco aí com muito apoio da Frente Nacional, né, toda a equipe sempre nos apoiando muito. E, assim, os municípios, eles não podem viver isolados. Por mais que nós tenhamos realidades distintas, sejam de partidos, ideologias, mas nós somos, acho que muitos de nós já ouviu também isso, né? Nós já ouvimos que nós somos a parte técnica da gestão. Então, assim, os secretários de Fazenda, os secretários de Planejamento, os secretários que vivem essa linha mais de bastidores para que a política sobressaia, para que as entregas sobressaiam, é que faz o equilíbrio de uma gestão. Então, assim, a informação ela é muito importante. O município que está isolado, ele não tem essa informação dentro da agilidade, dentro da segurança e da fidelidade. E isso a Frente Nacional nos proporciona. Nós temos a condição de debater, de discutir previamente através de uma representatividade, é uma coletividade. O individualismo não nos leva a essa oportunidade. Então, eu acho que um dos pontos que, de fato, nós temos que focar agora, nesse novo momento, retornando de uma pandemia, é, de fato, buscar uma mobilização dos municípios que ainda não aderiram, né, ao fórum. As propostas aqui, nós que estamos acompanhando desde o início, os que acabam de chegar e que estão chegando todos os dias, nós temos novos, né, não sei se eu posso chamar de associados, mas integrantes da adesão, isso, né, ao fórum. Então, assim, esse fortalecimento ele só vai, de fato, se consolidar quando nós tivermos essa representatividade, sem nenhuma pretensão. A pretensão nossa aqui nada mais é do que manter a informação, ter a condição prévia de trabalhar, buscar a justiça fiscal. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu agradeço mais uma vez a confiança. Vamos buscar, eu acho que é importante ter uma agenda também mais atuante dos demais membros, né? Eu tiro por mim, né? Eu acho que a pandemia meio que deixou a gente muito isolado, é o nosso retorno presencial. E aí, gente, é colocar completamente à disposição e desejar a todos nós boa sorte e um bom trabalho. Obrigada. Boa tarde, bom dia, né, ainda.
Giovana, eu acho que o principal desafio dessa diretoria, por sermos representantes de cada grande região do país, é o trabalho interno, que nós temos, na verdade, cada representante aqui é uma ponte entre a sua região, o seu estado e a sua região, e a coordenação nacional, né? Então, fazermos essa ponte, quer dizer, ou seja, fazer uma articulação, uma integração maior das cidades médias e grandes de cada estado, de cada região integrante da nossa área, acho que é fundamental e só fortalece. Então, nesse sentido, eu queria já propor aos secretários da região sudeste que estão aqui presentes, que a gente procure um horário para conversar, hoje ainda, aproveitar a presença aqui, para a gente já começar a articular e ver como que a gente vai trabalhar daqui para frente para sermos realmente um grupo cada vez mais integrado e mais forte. Muito obrigado. Giovana, só mais um recadinho, que eu acho que nesse momento a gente não poderia deixar de agradecer o Fúvio, que esteve aqui ontem, que foi muito importante na constituição do fórum, o Tarcísio, ex-secretário de Campinas, né, que está aqui com o nosso amigo Aurílio, que o sucedeu, o Gilberto, que era secretário da Fazenda de Contagem, hoje é de Itabiriba, né, Gilberto? Itabira. Que eu acho que ele foi diretor do nosso grupo técnico, né? Que são as... O Busato. E o Busato, que era de Porto Alegre. Eu acho que eles foram importantes nesse processo, nesse nascedouro. O Fúvio e o Tarcísio não são mais secretários, mas tenho certeza, como o Fúvio esteve aqui, vão continuar sempre nos ajudando, porque, como disse o professor aqui na palestra anterior, a gente não sabe porque a gente é secretário da Fazenda. Tem os que repetem, né? Como você. Obrigado. Obrigada. Olha, gente, muito obrigada aí a confiança de todos. A doutora Ana Paula, economista-chefe do Santander, já está aqui presente. Nós vamos passar agora, a palestra dela vai começar 2h em ponto, porque nós temos uma série de palestras muito importantes no período da tarde. Então, a gente vai agora passar para o Tenório, ele está prontinho, esse assunto é muito relevante, talvez a gente já tenha que organizar uma atuação conjunta sobre ele. Então, o Tenório vai falar agora 5 minutinhos, a gente desce, almoça, e 2h a gente retoma aqui com as mesas assim muito relevantes e contamos aí com a presença e a participação de todos. Obrigada. Pode colocar o Tenório, já está? Já estou. Pronto. Estou ouvindo bem agora. Se vocês quiserem, vamos lá, então, Tenório. Bora. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Aí agora eu acho que vai. Primeiro, parabenizar pelo fórum. Eu acho que é extremamente importante ter essa relação de várias cidades do país para que a gente possa, em conjunto, aí, fazer melhorias no setor público. Pode passar aqui para a tela, aqui, por favor. Bem, vocês sabem dessa confusão que se criou, o FNDE. Infelizmente, é um ato político. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, nos últimos 5 anos, eles perderam 2.000 contratos de licitação e, por sua vez, para contrariar o mercado, criaram essa decisão de colocar os recursos do Fundeb não pode sequer pagar uma folha. Algo de uma forma muito tranquila, absurda, porque essa lei ela só tem um objetivo, trazer prejuízo aos municípios. Nesse sentido, a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios e o DIME têm feito um trabalho brilhante lá em Brasília, em conjunto com visita a senadores, deputados, TCU, enfim. Nós estamos com os RI dos bancos, entre Bradesco, Santander e Itaú também, fazendo essas participações lá, e tudo isso aí nós já sabemos. É um prejuízo sem nenhum mínimo de lógica, porque eu vou colocar na próxima tela para vocês, eu queria só dessa tela aqui falar do governo de Minas e de Pernambuco. Agora, há 60 dias atrás, 90 dias, o Itaú foi vencedor dessa folha de Minas Gerais com 615 mil servidores. Na audiência pública, nós, bancos privados, perguntamos claramente como ficaria os
180 mil servidores da educação de Minas. E o secretário da Fazenda, Barbosa, foi muito claro em dizer que não abriria mão de que fizesse parte do edital. E assim foi feito. O Itaú venceu, e, quando vencido, o governo recebeu uma ação contrária do Banco do Brasil. Mesmo assim, o governo entrou, claro, contra o Banco do Brasil, e que venceu no TJ. Deve seguir a discussão, mas ele garantiu no edital que o pagamento seria para o banco vencedor, assim como o governo de Pernambuco, que nós também compramos agora no dia 25 de agosto, mais recente. E para considerar também os municípios de Teresópolis, Carmo, Mangaratiba, Paranavaí, esses e mais outros, eu só quis citar esses exemplos, já entraram na justiça e conseguiram eliminar. Também vocês viram aí notícias no Globo, lá no Lauro Jardim, Correio Brasiliense, um blog muito utilizado lá, que é o Vicente, o jornal O Povo Ceará. Passa aí a tela, por favor. Mas eu quero externar nossa preocupação aqui, por favor. Imagina o seguinte, em 2.590 municípios, não tem Caixa nem Banco do Brasil. Desses municípios, o Bradesco está presente em 1.499 com agência ou com posto de atendimento. Imagina, na Bahia, que eu tive o prazer de morar 15 anos, tem 417 municípios. 217 só tem Bradesco, com agência ou com posto de atendimento. Imagina você tirar esses servidores da educação e transitar para o município de 80 quilômetros, de 100 quilômetros, de 50 quilômetros. Você vai ter problemas de divisas, de perdas, de risco, não é? Na verdade. E o Maranhão eu também coloquei, 217 municípios, nós temos 140 só Bradesco. Eu não estou aqui intitulando o Bradesco como a vez da discussão aqui. Eu estou intitulando porque o Bradesco é muito forte no norte e nordeste do Brasil em distribuição. E, nesse sentido aí, seria um prejuízo imenso, físico para os servidores. Além da falta de lógica de você achar que a tese de UFNDE é rastreamento. Nós também rastreamos. Nós somos obrigados a rastrear qualquer crédito numa conta corrente de um cliente, de um servidor, enfim. É regra do Banco Central. Então, é um aspecto político que veio a penalizar vocês. Para vocês terem uma ideia, nós não recebemos nenhum recurso de governo federal. Os pagamentos, eles acontecem por OBs, por outros meios, em contas transitórias. E para a gente ir concluindo aqui, o mercado de folha nesses outros 5 anos, só a área de educação nós desembolsamos 4 bilhões e 200 milhões. Se hoje a gente tivesse que ter uma discussão jurídica e vamos devolver o dinheiro, seria a devolução na ordem de 2,5 bilhões pelos municípios. Imagina o transtorno de valores que seguramente foram aplicados com a finalidade de desenvolvimento de cada município, de acordo com o entendimento de cada executivo. Enfim, 2 milhões de servidores envolvidos. Então, ontem nós tivemos uma boa notícia, que o projeto-lei 3418, em regime de emergência, foi votado e já passou. A Federação Nacional dos Prefeitos colaborou significativamente para essa oportunidade, como também a Confederação. Nós acreditamos que na próxima semana, até o Gilberto e o pessoal tinham uma reunião com o Marcelo Ramos, porque o presidente da casa está viajando, o Lira, e eu acredito que essa reunião tenha havido para que, se na próxima semana, vote. Mas seria um crime vetar uma possibilidade de venda de recursos para o município, se utilizar de maneira brilhante e fazer o desenvolvimento de cada município. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, vocês estão colaborando também, e agora nós ficamos na sinuca. Não compramos mais folha. Por exemplo, no estado do Maranhão,
se o secretário estiver aqui presente, o Banco Bradesco S.A. não comprará mais folha lá. Por quê? Por que o Maranhão? Porque a FAMEM soltou uma nota para os municípios dizendo que era terminantemente proibido a venda de folha, incluindo os servidores da educação. E só nos resta não comprar. Eu não vou. Eu sou o diretor que aqui a gente autoriza no nosso comitê, mas nós lideramos aqui. Eu exerço essa atividade. Eu não vou colocar minha mão para comprar algo que depois venha briga na justiça. Ontem mesmo, de 19 licitações, todas foram desertas. Todas. Então, é um assunto péssimo. Essa é uma lei que foi criada no dia 25 de dezembro, às escuras, política, de uma forma muito política. Fazer uma lei dia 25 de dezembro não tem discussão. Por si só, já diz que é um objetivo político. Eu acredito que a gente mude para continuar investindo, disputando e gerando esses recursos para os municípios. Então, é isso que nós temos que falar aqui. Eu não estou falando em nome dos bancos privados, mas tenho convicção que todos estão de comum acordo e é lamentável. Espero que a gente resolva para voltar a fazer essas compras, a disputar os interesses através da 8.666. Quanto ao passado, para definir aqui minha fala, não há discussão nenhuma jurídica, né? Todos os atos foram de acordo com a lei e também para frente nós entendemos que ela dá o direito porque é apenas uma transição de recursos. E é onde nós temos todo o rastreamento. Nós estamos aqui às ordens de vocês. Agradecemos aí mais uma vez, Giovana. Tenório, a gente que agradece, viu, o trabalho de vocês. Eu acho que realmente esse é um exemplo de uma aliança que a gente tem que fazer. Impressionante como o que pode ser feito para nos atrapalhar tem sido feito, né? A gente já está aqui na luta para conseguir aval, luta para conseguir CAPAG, luta para... E aí, remando, e agora mais esse tiro, né? A gente fica até meio tonto, Tenório. Eu confesso que Henrique Valentim foi o primeiro a me alertar em relação a essa questão. Eu achei tão extraordinariamente surreal que eu falei para ele, não, Valentim, isso aí não vai colar, não vai pegar, esqueça, nem traz esse assunto que é para não crescer. Aí o próprio presidente da FNDE se encarregou aí de esparramar o negócio todo. Então, realmente, Tenório... aliás, também gostaria de te agradecer o apoio para a realização desse evento, porque, como a gente comentava aqui nesse período que a sua internet caiu, a gente instalou aqui a mesa da diretoria do fórum e nós ainda pretendemos ser uma organização sem fins lucrativos, sem qualquer tipo de estrutura, nós não arrecadamos recursos. Então, os secretários não sabem ainda, mas o Bradesco e a Indra, eles já sabem, né? O Bradesco e a Indra que patrocinaram esse evento, viu? Então, agradecer, viu, Tenório, também a confiança do banco nesse processo. Para a gente foi muito importante. O pessoal aqui está meio a pão e água, mas tudo bem, Tenório. Vamos em frente. Mentira, foi bom. Oi. Vamos juntar as mãos para resolver esse